Entendido o conceito de pressão em sólidos, vamos para o conceito de pressão em fluidos, tá bom? Lembrando que fluido pode ser gás ou líquido, tá bom? O nosso foco maior hoje será líquido, né? Porque a matéria chama hidro, que é água estática, não gastática, tá bom? Mas a gente vai focar em líquidos, mas o que eu vou falar agora vale para fluidos. Quando eu penso em fluidos, eu tenho partículas agitadas livremente. Não é assim que funciona? Então, gases eu tenho as partículas bem livres, líquidos eu tenho as partículas livres, mas nem tanto. Tudo bem? E elas ficam lá agitadas, colidindo umas com as outras, colidindo com as paredes do recipiente, caso esteja num recipiente, etc. Quando eu tenho uma colisão, vamos fazer uma revisãozinha rápida aqui. Quando eu tenho uma colisão, a partícula tinha uma velocidade para cá, bateu numa parede e passou a ter agora uma velocidade para lá. Certo? Rolou uma variação na quantidade de movimento. A variação na quantidade de movimento é um impulso. E o impulso é força vezes tempo. Ou seja, em cada colisãozinha de cada partícula com, por exemplo, a parede do recipiente, existe uma força sendo aplicada numa determinada superfície. Força aplicada numa determinada superfície chama pressão. Pensando num fluido, pensando num gás, pensando num líquido, o que é uma pressão? O que é a pressão? É uma grandeza relacionada às colisões das partículas, mas não só contra o recipiente. Pode ser contra elas mesmas, umas às outras. Essa daqui vai colidir com essa, vai exercer uma pressão sobre essa. E essa vai exercer uma pressão sobre essa. Tudo bem? Tá todo mundo exercendo pressão sobre todo mundo lá dentro. Beleza? Esse conceitinho? As partículas agitadas, batem umas nas outras, então todas elas estão sob pressão. Além disso, elas batem nas paredes do recipiente, então as paredes do recipiente estão sob pressão também. Beleza? Dúvidas nessa parte? Não dúvidas nessa parte? Tá legal. Nós, eu, vocês, todos nós, com certeza, estamos imersos num fluido invisível, chamado ar. Beleza? Ai, Gabi, você não me conhece, você não sabe como é minha casa. Eu tenho certeza que você está imerso, senão você não ia aguentar 15 minutos de aula sem respirar. Então você deve estar imerso no ar. O ar é um gás. Ele é constituído de partículas que estão agitadas, colidindo entre si e colidindo em você. Isso significa que você está submetido a uma determinada pressão exercida por esse ar. Esse ar que fica entre a superfície da Terra e o final da nossa atmosfera, chama atmosfera. Então a gente vai chamar esse ar todo que fica aqui acima da superfície da Terra de atmosfera. Beleza? E essa atmosfera tem em cada ponto uma determinada pressão. Tudo bem até aí? Sim? Então você, nesse momento, está submetido a uma pressão. Se você pular dentro da piscina, você vai ficar submetido a uma pressão da água também, além da pressão atmosférica. Se você descer mais, mais ainda. Vou explicar mais sobre isso daqui a pouquinho. A pressão atmosférica ao nível do mar, e é sempre ao nível do mar que a gente vai considerar raríssimos exercícios em que não são ao nível do mar, é definida como uma ATM. Um ATM. É a pressão de uma atmosfera. Tá legal? O que é uma atmosfera? Seria a coluna de ar inteira que está em cima da nossa cabeça aqui, pressionando a nossa cabeça. Tudo bem? Só que ATM, apesar de ser uma unidade usual, não é a unidade do Sistema Internacional. Sistema Internacional, a unidade é Pascal. Ok? E em Pascals, plural de Pascal é Pascals, tá? Em Pascals, a pressão de um ATM é 1,013 vezes 10 à quinta pascals. Gás, por que você só destacou 10 à quinta? Porque 1,013 de cu é rola, né? Na gigantesca maioria dos exercícios, a gente vai ignorar isso aqui e vai aproximar para 10 à quinta e pronto. Tudo bem? Bem mais fácil, tá? E tem uma terceira unidade de medida
para a pressão, que é milímetros de mercúrio. 1 atm, ou 10 a quinta pascal, é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio, ou 76 centímetros de mercúrio. Talvez alguns de vocês tenham aprendido assim. 76 centímetros de mercúrio. Eu prefiro 760 milímetros de mercúrio. Essa unidade de medida, ela surge por causa de um experimento feito por Torricelli. Ele pegou mercúrio, tem motivos para ele ter escolhido mercúrio, e fez isso aqui, ó. Ele encheu um tubo de mercúrio até o talo, tampou o tubo com o dedo dele, enfiou a mão dele dentro de um copo que tinha mercúrio dentro. E quando o copo, o tubo aqui, ó, tava dentro do copo, ele tirou o dedo. E nessa que ele tirou o dedo, parte desse mercúrio desceu. Ó. Mas não tudo. E o sistema se estabilizou aqui. Se estabilizou de tal forma que essa medida fosse de 760 milímetros. Isso ocorre porque a pressão feita pela força que a atmosfera faz de cima para baixo é compensada pela pressão aqui dentro. Tá legal? E aí a coisa fica em equilíbrio. Isso que eu acabei de falar, para que você entenda, exige uma matéria que eu vou dar daqui a pouquinho. Beleza? Então, por enquanto, só aceita. Houve um experimento feito com mercúrio. A altura de mercúrio resultante foi de 760 milímetros. E com isso concluiu-se, de alguma maneira que vocês não sabem ainda, que a pressão atmosférica equivale a uma coluna de 760 milímetros de mercúrio. Tudo bem? Para finalizar essa página, daqui para frente, eu vou chamar a pressão atmosférica de P0. Fechou? Então, P0 vai ser a pressão atmosférica. Vou fazer um exercício envolvendo isso, envolvendo o conceito de pressão, mas aqui a gente encerra o conceito de pressão. Dúvidas? Oi, Vitor. Diga, Guto. Ô, Gabs, esse milímetro aí de mercúrio, tipo, tem influência no tamanho do tubo, não? Na espessura Não do é que tubo? nem aqueles... A grossura Isso. do tubo? Não. Não faz diferença nenhuma. Para qualquer espessura de cubo, aqui vai dar sempre 760 milímetros. Isso é muito legal. E o porquê disso também só consigo explicar depois que a gente tiver mais um conceitinho. Beleza? Algo mais? Não? Tá. Então vamos fazer um exercício. Gabs, Quem tá me chamando? o Eu? Guilherme. Ah, oi, Gui! Você A tá voz tá meio estranha ainda. machucado ainda, né? Sim. Diga. Tem mais uma que é coluna de água, você vai falar depois? Vou Ou falar... ela é irrelevante? Não, não é irrelevante. Você tá pensando nos 10 metros lá, né? Isso é que eu decorei ela também. Não, ela é boa de decorar. Vou falar daqui a pouquinho. Vamos lá, pessoas. Ó, separei esse exercício aqui, ó, 155 pra gente fazer. Pessoal da plataforma, tá lá, o listão já tá lá, né? Vocês devem ter visto. Esse PDF também. 155, cadê você? Unicamp, ó. Deixa eu jogar isso daqui pro caderno. Outro dia eu precisei descongelar meu congelador da geladeira e eu usei alguns desses princípios para descongelar, que foi muito legal. Eu usei a ideia de sifão. A gente vai ver depois. Lê comigo. Com bastante calma. Pessoas. Em julho... Tá bom. Em julho de 2017... uma intensa onda de calor atingiu os Estados Unidos, acarretando uma série de cancelamentos de voos do aeroporto de Phoenix, no Arizona. A razão é que o ar atmosférico se torna muito rarefeito quando a temperatura sobe muito, o que diminui a força de sustentação da aeronave em voo.
Essa força vertical de baixo para cima está associada à diferença de pressão entre as partes inferior e superior do avião. Considere um avião de massa total m igual a 3 vezes 10 a quinta kg em voo horizontal, sendo a área efetiva de sustentação do avião, A, igual a 500 metros quadrados. Na situação de voo horizontal, delta Pzão vale. Delta Pzão é a diferença de pressão. Beleza? O que faz um avião voar, uma das coisas que faz o avião voar, é justamente essa diferença de pressão. Tá bom, gente? A gente vai ter uma pressão maior de embaixo do que em cima do avião. E aí ele sobe. Ou igual, e aí ele se sustenta. Tudo bem? Vamos pensar assim, ó. Vou desenhar um avião muito bonito. Esse é o meu avião. Tá legal? Isso daqui é um avião. Tá. Existe uma área, esse avião aqui. Ele tem uma área. Essa área é de 500 metros quadrados. Tá lindo. O ar é constituído de partículas. Essas partículas colidem com o avião. Colidem na frente do avião, atrás do avião, em cima do avião, embaixo do avião. Beleza? E se existe colisão em cima do avião, existe uma força que eu vou chamar de F1 em cima do avião. Concorda? Mas também existe colisão de partículas de baixo para cima. Então existe uma outra força que eu vou chamar de F2 feita pelas partículas do ar, da atmosfera. Beleza? Tem mais uma força atuando sobre esse avião aqui. Alguém sabe qual é? Peso. O avião não é leve. Mesmo se fosse, teria peso. O peso é uma força de atração gravitacional que puxa o avião para baixo. Beleza? Ele diz que esse avião está em voo horizontal. Significa que a resultante vertical das forças é 0. Tá claro isso para vocês? Sim? É urgente, Isa? Não? Tá bom. Então vamos lá. Concorda que a soma dos módulos das forças para cima é igual à soma dos módulos das forças para baixo? As forças para baixo são peso, não vou colocar setinha em cima, estou falando só do módulo, mais F1. Isso é igual a F2. Belezura? Tá bom. Só que ele quer ΔP. ΔP não é a diferença das pressões? A variação entre as pressões? E a gente já aprendeu hoje, não muito tempo atrás, que pressão é força sobre área. Que nesse caso eu vou trocar a letra S para A, porque o enunciado usou a letra A, pode ser? Tá bom. Aqui eu tenho forças. Se eu tivesse sobre área, eu teria pressões, concorda? Então aqui vem a matemática. Eu vou pegar e dividir todo mundo por A. Vou dividir esse por A. Vou dividir esse por A, mas sou obrigado a dividir esse por A também. Belezura? Daqui, o que eu tirei? Que peso, que é massa vezes gravidade, dividido por área, é igual pressão 2 menos pressão 1, que é a variação de pressão. É o ΔP, que é o que ele quer. Tá claro isso? Então eu tenho que ΔPzinho é igual. Ele deu massa? Deu. Ele deu área? Deu. Ele deu a gravidade? Não. Mas é meio que dado na vida, né? Gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então é só substituir ali e a gente vai ter 3 vezes 10 a quinta, que é a massa. Já está em quilogramas, é sistema internacional, não vou me dar o trabalho de escrever. Vezes gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, sistema internacional, não vou me dar o trabalho de escrever a unidade. Dividido por 500. Pessoas, eu posso escrever 500, mas a gente já está começando a chegar perto da prova. Então vamos treinar a agilidade aqui, ó. Em vez de escrever 500,
vai ser muito mais fácil escrever 1000 sobre 2. Concorda? 500 é 1000 sobre 2? Aí eu vou escrever assim, ó. 1000 sobre 2. Pus o 2 lá em cima. Porque agora 1000, ó, corta com 10 à quinta, fica 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vezes 10 dá 10 ao cubo. Ou seja, a variação de pressão, a diferença de pressão entre embaixo e em cima é de 6 vezes 10 ao cubo Pascal, porque é sistema internacional. Como nas alternativas ele colocou Newton por metro quadrado, e é a mesma coisa, eu vou escrever Newton por metro quadrado. E essa é a resposta desse tchutchuco de exercício.